Senhoras e senhores, meninos e meninas, isto é uma viagem pela música. RCE. As músicas mais badaladas do momento. Amocha comigo. esta é exclusiva. Agora vem aí a música. Tens alguma batida para mim? 5, 4, 3, 2, 1, 0. O programa vai começar. RCE. Estamos no Lafões Clube Português, Tio Picanhas. É um spot publicitário para a Rádio Clube Imigrante. Olá, Tiago. Olá, tudo bem? Diz-me como é que funciona o vosso restaurante. Nosso restaurante funciona para já à sexta-feira, aos sábados e aos domingos. Toda sexta com karaoke, sábado karaoke, domingo uns bares de vez em quando. Como o nome se refere, o nosso prato forte é picanha e o famoso bacalhau à portuguesa também. Estamos sempre à disposição para festas, batizados, todos que quiserem divertir um pouquinho, é só aparecer aqui com a gente. De sexta, para já de sexta a domingo. Futuramente estamos pensando em abrir de quarta a domingo. Deixa os contactos de telefone e e-mail. Sim, senhor. A gente está com um contato que é o 076 772 4048 para reservas. E o nosso e-mail é tiopicanhas.lafõesclube@gmail.com. Já agora o Facebook. Isso, Facebook então é o Tio Picanhas Sérgio Souza. Para saber o nosso cardápio, as nossas festas estão todas agentadas e programadas para o nosso futuro. Portanto, a Rádio Clube Imigrante diz aos nossos ouvintes para visitarem o simpático restaurante Lafões Clube Português do Tio Picanhas. Isso, venham que vão gostar. Muito obrigado, Tiago. Obrigado eu, uma boa noite para vocês. Mais uma reportagem com o Quelhas para o Repórter X aqui na Sirius Records. Boa noite. Olá, Peta. Boa noite, como estás? Tudo bem, tu? Eu estou bem. É um gosto ter-te hoje aqui comigo à conversa. A Peta é de nacionalidade suíça, mas filha de pais italianos. A Peta cativou-me bastante porque tem cultura geral e especialmente gosta do português e da cultura portuguesa, e daí advém o convite para que a Peta fale connosco para dizer aos portugueses, aos pais portugueses, que há muitos imigrantes poliglotas que gostam da cultura portuguesa e aprendem a língua portuguesa a ler, a escrever e a falar. Enquanto, infelizmente, os nossos filhos, falo no plural e generalizado, venham para a Suíça ou vão para a França ou para outro país, aqui pelo mundo, aí pelo mundo, e infelizmente não põem os filhos na escola a aprender a nossa língua, a língua que Camões nos ensinou. Ó Peta, qual é a tua profissão? Trabalho na posta. Portanto, trabalhas na Poste Finance. Sim. Não, na posta. Poste Finance é uma outra coisa. Então explica-me já agora, o que é a Poste e a Poste Finance? A posta é onde a gente vem fazer o pagamento? O pagamento, sim. A Poste Finance é uma coisa já mais diferente. Porque a gente vai querer fazer um conto, sabes, para esparmear o dinheiro. E tem a ver com créditos. É mais diferente. É a mesma firma, sim, mas é um outro trabalho. Olha, Peta, quais são as línguas que tu falas? Falo italiano, com minha mãe e meu pai. Como podia deixar de ser, não é? Sim. Porque és descendente de italiano. Alemão, claro, porque vives na Suíça, alemã, em Zurique, certo? Sim. E falo também um bocadinho português. Tenho que aprender mais, melhor, mas eu gosto muito do português. É espanhol.
Albanês foi 6 meses em um curso na escola e há outras línguas também que o cliente na posta fala, mas não muito bem, mas é só fazer um conversamento. Sim. Uma conversa entre amigos. Tu aprendeste na escola o alemão, o francês e o inglês. Sim, 3 línguas, sim. E depois foi um curso albanês Yeah. de 6 meses, não é assim? E depois, como é que tu aprendestes o português e o espanhol? Como é que veio esse gosto de aprender estas duas línguas latinas? Also, o português, eu tenho uma amiga de infância portuguesa e quando vou em casa dela também falo, also, o pai quando fala com a mãe português, eu vi um bocadinho e memorizei. E espanhol também, tenho amigos da minha mãe e falo sempre assim e falando. E qual é o teu gosto por saberes falar português? Expressas-te muito bem, falas muito bem português. Há uma palavra ou outra, se calhar, se tu não compreenderes, a gente faz uma pergunta de outra forma e acabas por compreender. Como é que veio o gosto? Eu não sei, eu gosto muito porque tem aqui na Suíça muita gente portuguesa e italiana que não fala alemão. Então, para mim é sempre muito especial quando eu posso falar a língua de outros, sabes? Quando alguém vai ao teu trabalho, sendo um posto público na posta, quando alguém pede uma pessoa para falar espanhol ou italiano, a PETA apresenta-se como uma pessoa a falar até o português. Por exemplo, eu cheguei na posta, domino pouco o alemão, mas precisei de uma pessoa a falar italiano ou espanhol, que domino muito bem, e saiu uma PETA. E a PETA disse-me assim: porque estás a falar para mim espanhol se tu és português? E eu fiquei boquiaberto porque não contava, não é? Daí logo a primeira simpatia com a PETA, e como já tive o prazer de dizer, achei-te uma pessoa inteligente pela forma que me abordaste e simpática. Daí fazer-te este convite. Obrigada. Olha, PETA, tu lês livros? Sim, não muito, não. Quais são os livros que tu lês? Also, agora estou a ler um livro de numerologia, não sei em português se é. Numerologia também. É muito interessante porque diz qual o teu nome e a tua nacionalidade e tudo isso, que é a persona que és. Olha, e em português o que é que tu lês? Sempre eu vou praticar mais com isso, Repórter X. Eu vejo sempre a novidade do João, é muito interessante. Posso dizer para todos o português já conhece, mas também outra gente que quer saber uma outra coisa da cultura, assim. Isso. Mas basicamente tu aprendes mais o português oralmente falando. Falando, porque com escrever tenho... Não só no trabalho, mas tens muitos amigos de várias nações, não é? Que são os Auslanders. Alles Ausländer. Falas para todos. Alice Eu é sou todos. multiculti. Multicultural. É sim. Tu, se leres português, entendes? Um bocadinho. Mas entendes mais que 50%? Uma coisa é ler, outra coisa é entender. Yeah. Eu, por exemplo, leio o alemão, mas às vezes não consigo entender tudo. Claro. É igual para mim o português. E tu achas que lendo o Repórter X todos os meses, nem que seja um texto por dia, achas que te vai ajudar bastante no português? Depois também, no mesmo compasso, todos os dias falas com colegas em português, que é o caso da Sandra, que está aqui ao nosso lado, pode hoje servir de tradutora caso necessite, o que não me parece, não é, Sandra? Tu falas
falas pouco, mas entendes muito. É mais fácil entender do que falar. O português, claro. Also, quando falo e tu falas comigo também entendo, não? Mas para mim é mais fácil falar assim. Olha, e desde quando é que tu tens amigos auslanders? Ah, Desde quando? desde quando? Also, quando estava pequena. Desde Já a tua de escola? infância, Desde a tua escola, De basicamente? infância também no, sabes, eu estava no quartier Schwammerdingen, que tem muito gente diferente. Espanhol, albanês, jugoslavo, suíço, ninguém. Olha, e então, mas quais são os auslanders que mais amigos tens? Ou os imigrantes, não é? O pessoal da diáspora. Não posso dizer uma nação, tenho tudo ao meu lado, tudo. Portanto, dizes tu que é um mix. Um mix, é. Portanto, é uma mistura. Uma salada Mista. salada mista. Portanto, é generalizado. Ou seja, tens amigos de todas as raças. Eu, por falar nisso, tu és racista? Não. Tu vês o negro, o branco, o amarelo e o vermelho? Eu gosto de tudo. Eu digo, o respeito é a mesma coisa importante para todas as nacionalidades. Eu sou contra o racismo. Nós vivemos num país, se não o mais cultural do mundo, que é a Suíça. Também é aqui que se situam a maior parte dos povos de todo o mundo. Desde as Américas, às Áfricas, à Oceânia, à Europa, portanto, a todos os cantos do mundo. Seja a raça que for, somos todos humanos, não é assim? Porque o racismo? É uma pergunta, porque o racismo? Uma exclamação. Olha, Peta, o que é que tu achas dos portugueses em si? Eu disse portugueses no geral. Also, gosto muito da cultura e da comida também. Não só do português. Olha, e qual é a comida que tu gostas? Eu não sei agora. Eu te dizer primeiro o nome. Já não sei. Mas são. Oh, Sandra, o que é que ela gosta? Gosto dos rissóis, bolinhos de bacalhau. Also, gosto de comer em geral. Não, é muito Gostas da especial comida a tradicional portuguesa? Olha, qual é a tua música preferida? Portuguesa. Also, a música? Sim. Não, eu sabia uma canção quando era muito pequenina, mas agora E como é que se chama? o nome não sei, mas isso que sei dizer é Pita comboio, lá vai a pintar. Pita comboio, à beira do mar. Pita comboio. É muito velha, mas quando ser pequenina, cantava muito essa canção com minha amiga. Olha, e quais são as casas ou associações portuguesas que tu conheces e frequentas? Aqui no Zurich. Sim, ou na Suíça. Eu estava uma vez da Loft One, é um bar português, são dois portugueses muito simpáticos também, que foi comer essa especialidade. Que são madeirenses. E já há muito tempo, mas agora não sei mais o nome desse clube. Se puderes ajudar. Era assim, século, sim. O século é discoteca, ex-discoteca. E agora uma nova coisa que tenho com um amigo é o Kizomba, que é muito interessante, é uma dança, também com música, eu não sei se é música africana, mas com
palavras português. Sim? Qual é o clube que costumas ir português que tu conheces? O clube? Sim. Do quê? Do futebol? Futebol. Eu não sei, eu conheço assim o Sporting, Benfica. O Benfica o Benfica o Sporting já era. Olha, gostavas de ir de férias a Portugal? Eu não fui mais no Portugal, eu quero ir. Pode ser o próximo ano, vamos ver. Mas se um dia eu vou no Portugal, eu quero ir no Algarve. Porque eu vi muitas coisas boas assim. Conheces pelos canais televisivos, pelas informações RTP. dos amigos, RTP. Olha, e mais? Quais cidades mais? Vila Real também. Vila Real, tens lá amigos, não é? Daqui, que estão cá. Ou no Porto, Porto, Lisboa, claro. Lisboa, a capital. E pode ser Madeira, para uma coisa especial. E Madeira, que é ilhas, arquipélago da Madeira. Yeah. Pois agora também temos os Açores. Olha, e quem é que tu gostavas de encontrar especialmente em Portugal? Mas eu não conheço muito, sabes, VIP português assim, mas eu gosto muito do futebol. Quando é EM, VM, eu sou sempre para a Itália, porque é o meu sangue, é isso, Claro. é claro, e também Portugal. E muito tempo, tempo passado com jogadores ótimos do Portugal, é Rui Costa, é uma pessoa que eu gosto muito. E Olha. agora é tudo diferente, porque agora vem tudo jogador jovem e não conheço muito bem. Uma nova geração. Isso. Conheces o Ronaldo? Isso. Ronaldo conosco. Olha, eu sei que tu sabes um bocadinho do hino nacional português. Não. Eu sou assim a música, mas com as palavras. Diz aquilo que tu sabes só, que te lembras. É só uma. Sim, o que tu As sabes. armas, as armas. Ajuda aí, ajuda. Não, eu esqueço. Eu esqueço-me. Eu esqueço-me. Eu esqueço-me. E refarguece, eu esqueço-me. Se fargueça. Mas eu gosto muito, eu tenho muita emoção quando eu vi o hino português. Hino português. Porque é da infância e para mim é também como uma nacionalidade que eu tenho dentro. Por isso gosto muito. Olha, tu disseste-me que gostavas de ir à Casa dos Segredos. É para lá portuguesa ou é italiana? É igual. Sabes que na Casa dos Segredos em Portugal há lá uma miúda, só é loira. Essa deve ser burra. Mas tem o mesmo sotaque que tu. Não achas, Sandra? Idêntica. Nunca digo isso. Se eu tinha uma chance para ir à Olha. Casa dos Segredos em Portugal, é mais interessante porque falo muita língua, sabes? Claro. Se eu vou em Itália não é... Olha, mas o porquê de gostares de ir à Casa dos Segredos? Para ter fama? É sim, porque quando foi pequenina vou sempre não estava mais em casa, não? E minha Sim. mãe sempre diz, um dia, quando tens 20 anos, assim, vou escrever um papel Uma carta? para a Casa dos Segredos, eu vou escrever, por favor, podes envidar minha filha Podes convidar. para isso, porque quero ver uma vez em casa, sabes, não sempre para fora. E o Casa dos Segredos não tens contato com outros, tens que estar sempre nessa casa, não? E para isso... Eu vou tentar explicar melhor. A mãe da Peta, uma altura, disse-lhe que gostaria de a levar à Casa dos Segredos porque ela nunca estava em casa. E daí advém que se ela entrasse na Casa dos Segredos ia vê-la sempre em casa. É assim, não é? Acho que expliquei bem. Olha, tu gostavas de ser famosa? Sim.
Agora já sou muito velha, não. A próxima vida. Olha, tu gostas muito de dançar, cantar e gostas da música sobretudo. Qual é a música que tu gostas mais? Eu gosto de tudo, mas R&B, isso. Não gostas dos boleros italianas? Sim, mas isso é uma outra sentimental, sabes? Para dançar assim, eu tenho que ouvir outra música, mas Olha, e gostas do fado português? gosto, mas não sei nada disso. Isso é Eu triste, só não ouvi- dança, não é para dançar, é triste. E do folclore? O folclore dá para dançar. Sim, mas não sei dançar. Tens que explicar. Aprendes como aprendes Yeah. a falar o português. Não é? Olha, eu sei que tu foste convidada para figurante ou modelo para um videoclipe de música. Tu aceitaste porquê? Não. Você- Compreendeste que eu te Não, perguntei? não, outra vez. Also, o primeiro. Faz agora o primeiro, a pergunta em alemão então. Du bist eingeladen worden, zum mitmachen bei einem Videoclip. Und die Frage ist eben, ob du es angenommen hast. Oder Wieso? wieso? Wieso du es angenommen hast? yeah, primeiro porque eu gosto muito de música. É uma coisa que tenho No sangue. no sangue. Nas É veias. isso. E segundo porque acho que é uma nova experiência também para fazer e por que não? Tu acabaste de entrar na história do jornal Repórter X. Também vais entrar na história do... Como é que se chama aqui o teu ateliê? Serious Records. Portanto, vais entrar noutro mundo cultural português, para além da língua e da cultura que tu expressas, aprender cada vez mais e ter amigos e frequentar espaços portugueses. O que é que tu tens gosto de aprender cada vez mais? Porque é uma coisa boa a vida se compreendes mais. Para mim e Sentes-te bem? Sentes-te bem? Sentes-te realizada? Compreendeste? muito. Faz-te Quando bem eu a falo- alma. Hã? Sentes-te bem, faz bem a alma. Ao coração. Yeah, isso. Olha, Eu vi também que a gente diz para mim, é muito bom quando que uma pessoa fala português. Eu não sou portuguesa, mas eu vou fazer o máximo, sabes, quando eu vou falar para explicar uma coisa também no trabalho com a gente. Isso para mim é, como diz tu, é muito uma coisa boa se posso ajudar uma pessoa que não fala alemão. Porque tem muito aqui na Suíça, outra geração que não fala alemão e também uma pessoa que fala várias línguas pode ter o poder de subir de posto de trabalho. Não é? Tem mais facilidade de arranjar um outro emprego se tu quiseres. sim, isso E mais bem remunerado, não é? Isso é lá do trabalho. Isso, e também quando vou em férias, vixe, não tenho problema porque falo um bocadinho. Isso, quando vou na América, falo um bocadinho de inglês. E isso é muito importante que a gente tem que falar muitas línguas. Sendo o inglês uma língua universal, à partida não tens dificuldade em qualquer país do mundo. Porque os nossos jovens hoje aprendem o inglês. Depois também o português é a quinta língua mais falada no mundo. Depois também sabes o espanhol, que é a primeira língua mais falada no mundo. Também sabes francês, que é uma das línguas europeias mais faladas no mundo também. Portanto, estás a à partida. Portanto, juntas o útil ao agradável.
Olha, Peta, hoje aceitas também entrares no programa Repórter X, cujo jornal Repórter X deu o nome, num programa meu de 2 horas, para falar só um bocadinho. Sim. Aceitas? Não. Através da internet. E és ouvida em todo o mundo. E Ok. vais dizer na rádio aos portugueses, aos pais portugueses, que ensinem os filhos a aprender o português. Exemplo disso és tu, Peta. Estás aqui na Suíça, diz? Sim, na Suíça. Em Na todo o Suíça, mundo, sim. na França, na Espanha, em qualquer parte do mundo que haja um imigrante, deve ele ensinar os filhos a falar português. O italiano a falar os filhos de italianos, em italiano. Os espanhóis ensinar os filhos a falar espanhol. Os americanos ensinam os filhos a falar americano. Os chineses Ni hao. ensinarem os filhos a falar chinês. Yeah. É isso, é muito importante. É muito importante para as nossas raízes, para a raiz de cada um que vive fora do seu país de origem. Queres acrescentar mais alguma coisa aqui para o Repórter X e para quem nos ouvir depois no canal Repórter X no YouTube? Uma mensagem generalizada a todos os portugueses e a todos aqueles que nos possam ouvir de outras nacionalidades que também saibam falar o português. Já dizes tu, isso é o primeiro, a primeira coisa que é muito importante, porque também muito italiano, na minha geração, nasci aqui na Suíça e fala muito mal italiano. É isso. Isso revolta-te. Yeah. Não é bom porque aqui não tens só o sangue da Suíça, porque estás aqui, nasces aqui na Suíça e para isso, como já diz João, que é muito importante quando tens dois nacionalidades que percebes juntos, assim, todos os dois, que falas todas as duas línguas. Queres acrescentar uma coisa, Sandra, a esta entrevista que acabamos de ouvir? Não, tá bem. Uma mensagem amiga à Peta, como portuguesa, claro. Bem, eu acho que ela é a única que podia haver mais pessoas que soubessem falar assim tão bem português como ela, porque há muitas pessoas que têm amigos estrangeiros e não sabem falar a língua deles. Os estrangeiros que falam E eu- para ela, assim. Sim, eu acho que podia haver mais pessoas que se interessassem para falar outras línguas, não só o alemão. Mas há bastantes pessoas a falarem outras línguas. Eu conheço eu tenho uma amiga mas, assim, suíça portugueses que não há fala muitos. português, inclusive canta fado em português. Conheço uma iraquiana que fala bem português e há muita gente, felizmente, que vem de países árabes, vem das Américas, vem de todo lado, falam português. Podiam falar espanhol, por exemplo, e falam português. O alemão é que é mais difícil falar português. Não sei porquê, mas os alemães. Mas há países de todos os cantos do mundo que tem gente na Suíça que fala português fluido. Felizmente. São pessoas como a Peta que enriquecem a nossa cultura também e mostram ao mundo que o português é forte. O português não é só dos portugueses, é de quem quer aprender. É quem gosta de outras culturas. Como eu, gosto da cultura suíça. É pena que eu não seja tanto inteligente ou não me dedico tanto a estudar, porque felizmente preocupo muito com este jornal. Tenho que ler, corrigir, montar o jornal e deixa-me com falta de tempo para o alemão. Mas todos os dias aprendo alemão. Ich bin lernen alles Tag Deutsch. É assim que se diz. Dá para compreender. Mais ou menos. Dá para compreender. Yeah. É bem, tens assim uma pergunta para a Peta,
Pronto, como é que te sentiste hoje aqui, Vang, o nosso cantor? Na parte técnica deste filme, o que é que tu achaste? Qual é que foi o contributo para esta entrevista? Ficou bem filmado, de resto eu não fiz nada. Só estou aqui atrás da câmara a dar aqui uma mãozinha aqui ao amigo Quelhas. E a Peta portou-se bem. Muito bem. Não precisou de tradutor. Não, uma senhor. prova. Está oficializada como poliglota. Prontos. Então, um beijinho ou um abraço para quem nos ouve. Muito obrigada. Ouvir. À próxima. Até à próxima. Temos mais depois na Rádio Clube Imigrante, que vai ficar gravado também no YouTube. Um 2 em 1. Tchau, tchau. A entrevista está a acabar. E vamos então dar início ao Repórter X. Quelhas, o programa é todo seu. Ora, muito boa noite. Eucalipto Cavaco está em linha de Canadá. E boa noite, Arthur, que está em linha da Suíça, aqui mesmo ao meu lado. Na parte técnica temos a Maria, que nos fala de França. O programa já começou com uma gravação feita há 8 dias. O prometido é devido e por isso essa entrevista passou hoje. Hoje também éramos para falar sobre uma terra, mas o nosso convidado não veio, o Vicente Jorge, porque se encontra com gripe e então, em vez de falarmos de Vila Nova de Foscoa, vamos então falar de Coimbra. Antes disso, quero dizer que ocorreu ventos fortes e muita chuva e causou muitos estragos este temporal inferno em França. Então, boa noite, meus amigos, bem-vindos ao Repórter X. Vamos falar então sobre Coimbra. Arthur, o microfone é teu. Boa noite a todos. E vamos falar então de Coimbra. Coimbra, cidade de ruas estreitas, pátios, escadinhas e arcos medievais. Coimbra foi o berço do nascimento de 6 reis de Portugal, da primeira dinastia, assim como da primeira universidade do país e uma das mais antigas da Europa. Os romanos chegaram à cidade, que se erguia pela colina sobre o rio Mondego, há M1. Mais tarde, com o aumento da sua importância, passou a ser sede diocese, substituindo a cidade romana de Conímbriga, de onde derivou o seu nome. Em 711, os mouros chegaram à Península Ibérica e a cidade passou a chamar-se Columeria, tornando-se num importante entreposto comercial entre o norte cristão e o sul árabe, com uma forte comunidade moçárabe. Em 871, torna-se Condado de Coimbra, mas apenas em 1064 a cidade é definitivamente reconquistada por Fernando Magno de Leão. Coimbra renasce e torna-se a cidade mais importante abaixo do Rio Douro, capital de um vasto condado governado pelo moçárabe Fernando. Com o condado portucalense, o conde Henrique e a rainha Dona Teresa fazem dela a sua residência e viria a ser, na segurança das suas muralhas, que iria nascer o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que faz dela a capital do condado, substituindo Guimarães em 1129. Coimbra viria assim a ser a primeira capital do Reino de Portugal. No século XII, Coimbra apresentava já uma estrutura urbana dividida entre a cidade alta, designada por Alta ou Almedina, onde viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes, e a Baixa do Comércio, do artesanato e dos bairros ribeirinhos populares. Desde meados do século XVI, que a história da cidade passa a girar em torno à história da Universidade de Coimbra, sendo apenas já no século XIX que a cidade se começa a expandir para além do seu casco muralhado, que chega mesmo a desaparecer com as reformas levadas a cabo pelo Marquês de Pombal. E agora
Por falarmos na Universidade de Coimbra, eu gostaria que o nosso amigo Euclides lesse o seu poema Capas de Saudade. Ora, muito bem, antes de mais, boa tarde para todos aqueles, boa tarde, bom dia ou boa noite para todos aqueles que nos sintonizam. Nós somos efetivamente o Repórter X, numa cadeia interligada desde a França à Suíça e aqui ao Canadá, onde me encontro, e naturalmente a cooperar com este pequeno espaço que se torna grande para o mundo, hoje também para falarmos da cidade dos doutores, como o Arthur iniciou, e muitíssimo bem, pois há mil coisas a dizer sobre a cidade de Coimbra, esta Coimbra eterna que sempre foi efetivamente a grande cidade, a primeira cidade da cultura em Portugal. E tal como pediu, há muitos temas que eu escrevi sobre Coimbra, e este é a Capa de Saudade, que evoca exatamente a grande Universidade de Coimbra e os estudantes que por ela passam, pois é daqui que partem as grandes inteligências do nosso país, os grandes homens que lideraram a nossa nação, a nossa pátria, e continuam naturalmente também a ser os nossos escritores, os nossos poetas, que em todo o mundo dão brado da língua portuguesa, de que iremos também falar. Então, para todos vós, Capa de Saudade. A capa de um estudante é mais triste à despedida. As memórias de um instante valem 100 anos de vida. A capa negra ondulante, ao vento a sós no penedo, revela amores de estudante que o vento cala em segredo. Ó capa que o Coimbra ufana, ó mondego sonhador, ó paixão de uma tricana que inspira as canções de amor. Em cada capa velhinha há sempre uma mocidade. No peito de quem a tinha ficam marcas de saudade. Esta é a forma como o poeta vê a Coimbra e as capas, e que no fundo deixam sempre recordações e marcas de quem por lá passa. E é assim que Coimbra continua a ser quase que uma lenda no tempo, já que, como Arthur revelou e aqui nos disse, Coimbra é de facto o centro da cultura em Portugal. Então, vamos continuar. A primeira metade do século XIX traz tempos difíceis para Coimbra, com a ocupação da cidade pelas tropas de Junot e Massena durante a invasão francesa e, posteriormente, a extensão de ordens religiosas. No entanto, na segunda metade de 1800, a cidade viria a recuperar o esplendor perdido. Em 1856, surge o primeiro telégrafo elétrico na cidade e a iluminação a gás. Em 1864, é inaugurado o caminho de ferro e 11 anos depois nasce a ponte férrea sobre as águas do Rio Mondego. Com a universidade como referência inultrapassável, desta surgem movimentos estudantis de cariz, quer político, quer cultural, quer social. Muitos destes movimentos e entidades não resistiram ao passar dos anos. Outros ainda hoje resistem com vigor ao passar dos anos. Na universidade surgiram e resistem ainda hoje em plena atividade, primeiro o Orfeão Académico de Coimbra, em 1880, o mais antigo cor do país, a própria Associação Académica de Coimbra, em 1887, a Tuna Académica da Universidade de Coimbra, em 1888. Com presença em 3 séculos e um peso social e cultural imenso, o Orfeão Académico de Coimbra representou o país um pouco por todo o mundo, em todos os continentes, levando a música coral portuguesa e o fado de Coimbra a todo o mundo. Na área do teatro universitário pode-se distinguir o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. Este organismo autónomo da Universidade de Coimbra é o grupo de teatro universitário mais antigo da Europa em atividade contínua. Foi fundado em 1938 pelo professor Dr. Paulo Quintela. Foi a segunda escola de teatro em Portugal e onde saíram inúmeros atores do panorama cultural português e sempre se caracterizou pelo seu papel de resistência cultural. E por falarmos em cultura,
por que não ouvirmos um encanto sobre os encantos de Coimbra? Euclides, o microfone é todo seu. Então voltamos com Encantos de Coimbra, que todos eles são encantos, obviamente, daquilo que por lá passa, e o Arthur referiu, e muitíssimo bem, o fado de Coimbra, ou a balada de Coimbra, como lhe queiram chamar, e acho que deveríamos provavelmente até fazer um parênteses aqui sobre este tema único no mundo, porque o fado de Coimbra, que hoje é conhecido no mundo, devia efetivamente ser reconhecido também como um património cultural, como foi o nosso fado, e ontem precisamente o canto alentejano. Poderemos falar dele, se o Arthur preferir, mas Coimbra tem tantas coisas para dizer que efetivamente é muito complicado poder, num programa de um espaço tão curto como é o Repórter X, podemos efetivamente falar de tudo o que Coimbra nos reserva. Então, para todos vós, Encantos de Coimbra. Coimbra do Rio Mondego, que ameno vem cortejar, onde na noite em sossego há baladas ao luar. Coimbra dos estudantes e de tricanas bonitas, das festas mais culminantes que são a queima das fitas. Coimbra das tradições, onde o luto de uma capa faz despertar emoções do Choupal até à Lapa. A velha universidade que parece quase eterna, 7 séculos de idade, sempre atual e moderna. E aquela torre velhinha, altiva de noite e dia, é de Coimbra qual rainha a sua simbologia. Coimbra é cheia de encantos, nos contornos mais diversos. Teus predicados são tantos que não cabem nos meus versos. Encantos de Coimbra para todos vós. Muito bem, muito bem. Vamos prosseguir então com Coimbra. Coimbra dos encantos, dos amores e dos estudantes. E vamos então ouvir a Tuna de Coimbra. Sempre te cantou.
em Coimbra que eu perdi. Foi lá que eu sei a cantar para as janelas, o coração nas vielas e nunca mais o encontrar. Numa noite em que haja estrelas, a Coimbra ainda irá procurar do rio a celas, o coração que à luz delas outra noite eu lá deixei. Em Coimbra que eu perdi. Foi lá que eu perdi. Foi lá que eu sei a cantar para as janelas, o coração nas vielas e nunca mais o encontrar. Numa noite em que haja estrelas, a Coimbra ainda irá procurar do rio a celas, o coração que à luz delas outra noite eu lá deixei. Numa noite em que haja estrelas, a Coimbra ainda irá Meus amigos, Coimbra não é só turnas, não é só fado, não é só folclore. É o Mondego, é os estudantes, as capas negras. Arthur, segue o teu raciocínio sobre Coimbra. Lindamente, és um guia turístico por excelência. Então, por bastantes vezes, Coimbra é chamada de cidade do conhecimento ou cidade dos estudantes. Principalmente por ter uma das mais antigas e prestigiadas universidades da Europa, a Universidade de Coimbra. É a herdeira do estudo geral solicitado ao Papa pelo rei Dom Dinis e por um conjunto de prelados portugueses em 1288 e que viria a obter a confirmação pontífica em 1290, tendo-se estabelecido inicialmente em Lisboa. Após uma itinerância tribulada entre Lisboa e Coimbra durante os séculos 13 e 14, a universidade viria a estabelecer-se estavelmente em Coimbra em 1537, tendo o rei Dom João III cedido o próprio Paço Real para as instalações. Estas instalações foram adquiridas pela universidade no reinado de Dom Filipe I, sendo desde então conhecidas por Paço das Escolas. Nos dias correntes, a Universidade de Coimbra tem aproximadamente 21.000 alunos, contando com alguns dos mais seletivos e exigentes programas académicos do país, um elevado número de unidades de investigação acreditadas e tendo cerca de 10% de alunos estrangeiros de 70 nacionalidades diferentes, sendo assim a mais internacional das universidades portuguesas. Euclides, mais uma vez, estamos a falar de Coimbra, estamos a falar da Universidade de Coimbra, estamos a falar de cultura, estamos a falar de Portugal. Podes-me dizer tu o que é um símbolo de Coimbra? Ora bem, o símbolo de Coimbra, eu acho que Coimbra tem efetivamente mais do que um símbolo, sendo efetivamente uma cidade muito antiga, e como o Arthur descreveu e muitíssimo bem no início da sua narração, Coimbra tem muitos símbolos, tem muitas coisas, mas o mais evidente de todos os símbolos de Coimbra é efetivamente essa torre, a velhinha torre da universidade, que, como disse e muito bem descreveu,
é de facto desde o seu estudo geral, desde Dom Dinis, desde a primeira dinastia de Portugal, que é estabelecido em Coimbra o estudo geral, e a partir daí Coimbra deu brado no mundo inteiro como a cidade da cultura através da sua universidade. E é isso que me pediu para dizer o símbolo de Coimbra, que eu penso que é o mais evidente de todos, que é efetivamente a velhinha torre da universidade, que em qualquer latitude, desde que veja aquela torre, não precisa que seja escrito o nome de Coimbra. Ela representa Coimbra. E então é assim que eu a digo. Aquela torre velhinha, que já nem sabe a idade, é de Coimbra qual rainha na velha universidade. Quando distante se avisa, parece ao longe dizer ao forasteiro e turista que Coimbra os quer receber. A sua beleza é tanta que se queda enternecida. Quando um estudante canta, dá-lhe mais lustros de vida. A torre toda se ufana. À noite ainda é mais brilhante, quando se une uma tricana à alma de um estudante. Ora, um bravo, bravíssimo. Cidade interna é Coimbra. Portanto, vamos passar aqui um poema de Euclides Cavaco. Cidade eterna da velha universidade, e poetas que marcaram o penedo da saudade. Ó Coimbra das tradições, onde o luto de uma capa faz deslumbrar multidões do Choupal até à Lapa. Ó Coimbra dos estudantes e de tricanas formosas, onde uma santa rainha fez o milagre das rosas. Ó Coimbra, onde o mondego sussurra à noite em segredo histórias de amor que ouviu reveladas no penedo. Ó Coimbra inspiradora, tu foste palco e cenário de nomes grandes do fado, entre os quais se encontra Hilário. Ó Coimbra, um dia choraste profundamente, talvez triste, na quinta das lágrimas, a morte da linda Inês. Cheia de história que o tempo nunca apagou, havendo ainda olvidadas histórias que ninguém contou. Ó Coimbra dos monumentos que viram séculos passar, ai, se essas pedras velhinhas histórias pudessem contar. Ó Coimbra, para ti canto, por seres tão nobre cidade, este poema inspirado no penedo da saudade.
Coimbra é também a cidade dos pequeninos. É uma cidade com ruas estreitadas. Foi a cidade que tive 6 reis de Portugal. É a universidade mais antiga. Essa universidade está em Coimbra. É terra do fado. E portanto o Arthur vai continuar a conversa. E Coimbra? Coimbra não é só a terra dos pequeninos, o Portugal dos pequeninos. Não é só a cidade, a universidade mais velha de Portugal e uma das mais velhas da Europa. Coimbra não é só a cidade da cultura. Coimbra é a cidade de gente ilustre, tal como Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Em 1139, fundador do Reino de Portugal, está sepultado na igreja de Santa Cruz, em Coimbra. Dom Afonso I, segundo rei de Portugal, filho de Dom Afonso Henriques, nasceu e está sepultado na igreja de Santa Cruz, em Coimbra. Dom Afonso II, terceiro rei português, 1211, nasceu e morreu em Coimbra. Dom Sancho II, quarto rei de Portugal, nasceu em Coimbra a 8 de setembro de 1209. Dom Afonso III, quinto rei português, nasceu em Coimbra a 5 de maio de 1210, sendo irmão mais novo de Dom Sancho II. Santo António de Lisboa, santo católico. Rainha Santa Isabel, rainha de Portugal e santa católica. Dom Pedro I, rei de Portugal. Joaquim António de Aguiar, Pedro Nunes, o famoso matemático do século XVI. Cristóvão Clávio, matemático do século XVI. José de Anchieta, humanista e gramático do século XVI. Carlos Seixas, proeminente compositor do século XVIII. Dom Pedro de Cristo, compositor do século XVI. Machado de Castro, escultor do século XVIII. Miguel Torga, 1907-1995. Médico, escritor e poeta. Carlos Paredes, 1925-2004, músico português. Aristides Sousa Mendes, imigrante tal como nós, diplomata e responsável pela fuga de vários judeus ao Holocausto, chamado Schindler português. Zeca Afonso, 1929-1987. Álvaro Cunhal, 1903-2005, político e escritor. Irmã Lúcia, freira carmelita e pastora de Fátima. António Almeida Santos, ex-presidente da Assembleia da República Portuguesa. Vital Moreira, foi cabeça da lista do PS às eleições europeias de 2009. Sérgio Conceição, futebolista. Luís de Matos, o nosso grande mágico. André Sardé, cantor. Carlos Damas, violinista. Pedro Tochas, comediante e ator. Bruno Aleixo, apresentador de televisão. E Antero de Quental, poeta e filósofo. E por último deixei Pedro Passos Coelho, atual primeiro-ministro português. E por falar em primeiro-ministro, por falar em Coimbra, por falar em cultura, conhecimento, universidade, beleza, encanto, capas negras. Negra também a situação, penso eu, se me querem desculpar os nossos ouvintes e colegas de emissão, a situação do nosso português por este mundo fora. Euclides, uma pergunta que eu acho que não é uma pergunta, mas o que é que o senhor pensa sobre a língua portuguesa no meio imigrante, no meio, ou por assim dizer, por estes imigrantes que falam e estão por este mundo espalhados? Como é que se fala o português? Ora bem, eu o português posso dizer... só mais, desculpe,
Que português é este que nós falamos? Que português é este que os nossos filhos falam? Será que é o mais correto? Será que sabem conjugar verbos? Bom, é um pouco complicado, Arthur, e quem nos ouve, para os nossos ouvintes, é um pouco complicado responder com precisão a uma pergunta dessa dimensão, porque ela implica mais do que o falar do português. Ela implica o continuar do ensinamento da língua além fronteiras. E eu começo por dizer que a língua portuguesa está muitíssimo bem representada no mundo. Apesar dos portugueses e das quedas que têm havido, das quedas linguísticas que têm havido no percurso da nossa língua, e porque, pronto, desde o início da nossa língua, que nem era efetivamente uma língua, a nossa descende do castelhano, mas a língua depois apurada desde o século, praticamente desde o século XIV, quando se começou a escrever já em português e os documentos já passaram a ser em língua portuguesa, nós tivemos a preocupação, e aqui digo com toda a extensão da palavra, a preocupação de manter e cultivar a língua portuguesa. E esta foi uma cultura que permanece e vive connosco além fronteiras. Os portugueses, desde sempre... Mas, apesar de algumas modificações que a língua portuguesa levou há pouco tempo atrás. Pronto, para já a nossa língua é uma língua latina e sofreu as declinações latinas durante o seu percurso linguístico. E agora com os novos acordos, e eu creio que se está a referir ao novo acordo luso-brasileiro, em que houve efetivamente, eu não queria dizer a palavra declínio, mas houve uma alteração, o acordo ortográfico. Trouxe-nos algumas modificações, mas eu não quero mais uma das coisas que eu não gosto de falar, porque eu pertenço à Ordem dos Escritores do Brasil, e enquanto o Brasil adotou o acordo na sua plenitude, há muita gente, há muitas correntes em Portugal que não a adotaram. E eu não quero tornar-me, não sou insensível a isso, mas não quero tornar-me um ponto de referência para dizer sim ou não estou de acordo. Eu só quero dizer que a projeção da nossa língua, e falo da língua portuguesa, como é falada no mundo, e esquecemos um pouco da forma como é escrita, acho que está muito bem representada. E muito bem representada porque um terço dos portugueses da diáspora vivem além fronteiras. São 5 milhões, Arthur, e ouvintes do Repórter X, são 5 milhões de portugueses que passaram além do nosso retângulo para promover e continuar a falar português no mundo. E aqui eu daria os parabéns àqueles que pelejaram porque a língua portuguesa continua a ser efetiva e a ser ensinada pelas escolas, pela comunicação social que se empenha em divulgar a língua, como é o caso daquilo que estamos a fazer neste preciso momento. Nós estamos a divulgar a língua e a cultura portuguesa ao falarmos e ao difundi-la através destes programas de rádio. E eu, que sou diretor de uma estação de rádio há 35 anos a esta parte, sei bem o que é ter na pele essa obrigação. Portanto, o falar da língua portuguesa, o continuar da língua portuguesa, eu devo dizer-lhe, e com muita franqueza, e que me desculpem aqueles que não concordam, mas é mais bem representada fora do nosso país do que é efetivamente em Portugal. Porque os portugueses, quase todos que existem, que vivem, que residem em Portugal, procuram sempre neologismos para poderem dizer palavras que não são portuguesas. Eu fico religiosamente revoltado quando alguém na língua portuguesa e em Portugal aproveitam os neologismos e as palavras inglesas e francesas e de outras origens para deixar de falar a língua mais bela do mundo, que é o português. Sem dúvida. Coimbra é a cidade dos estudantes, é a cidade do conhecimento, e eu acho que a nova ortografia veio criar confusões. Realmente nós somos 8 países de língua de expressão portuguesa e a 5ª língua mais falada no universo. E eu penso que entre Portugal e o Brasil há aqui muitos interesses financeiros.
Digo isto com muita tristeza porque todos os outros 6 países não aderiram ao acordo ortográfico. Eu acho que Coimbra, sendo a terra do conhecimento, deveria de dar um bom exemplo, assim como outras universidades do país, como Porto, Lisboa e etc. Não acham? Eu vou dar a minha opinião. Eu penso que a Universidade de Coimbra já dá um grande exemplo. E precisamente a cidade de Coimbra. A cidade de Coimbra não é só a Universidade de Coimbra. A cidade de Coimbra tem N de escolas que passam o conhecimento do português. Mas aderiram à nova ortografia, certo? Sim, mas o português, e como tudo neste mundo, é mutante. O planeta Terra não para. O planeta Terra está em movimento. Se parar, morremos. O português teve modificações ao longo dos séculos. Aliás, nós somos talvez, não digo o país mais velho da Europa, porque não o somos, mas os mais velhos. 1143 Tratado de Zamora. E muitas das gentes portuguesas esquecem-se quando falam numa Itália. A Itália já foi uma grande potência a nível europeu e até mundial. Falamos de uma Itália. A Itália é um país recente, século XIX. Foi criado, não sei precisar a data, peço desculpa por isso, mas no século XIX, 1800 e qualquer coisa, a sua fundação. E estamos a falar de Portugal, 1143, de uma língua nossa. Século XIV, o português apareceu. Claro que isto teve modificações. Este novo ortográfico é mais uma pequena modificação na nossa língua. Claro que traz transtornos para certas pessoas, é bem aceito por outras. Pronto. A minha opinião é de que a história é feita de acontecimentos, e este é mais um facto histórico. O novo acordo ortográfico. Eu gostaria de ouvir a opinião do Euclides. Sim, antes disso peço desculpa. Para o Arthur, que está na Suíça, existe o Ordoshi, que é o alemão, e o Schweizerdeutsch, que é o suíço-alemão. Nós, como língua portuguesa, ou chamada luso-portuguesa, acabamos de entrar no novo acordo ortográfico, que se pode chamar assim, português-inglês. Certo? E eu penso que a maior parte dos escritores não aderiram. Só mesmo os estudantes, por obrigação, têm que aprender o novo acordo. Eu não estou contra isso. Eu estou contra quem manda no sistema, e nós mais velhos não aderimos, e custa-nos um pouco ir buscar esta modernidade da língua, mostrar as tais línguas, ou salada mista, como se diz, e como disse o Euclides Cavaco, mostrar o francês, o inglês, o alemão, o espanhol na língua portuguesa. É o seguinte, Euclides, diga. Lembra-se do tempo em que farmácia se escrevia com PH? Claro, mas isso, as declinações latinas, a nossa língua, nós temos que ver em primeiro lugar os radicais das palavras e a origem das palavras. Nós temos, sobretudo, a língua latina, a língua grega e também a saxónica. E no nosso delinear da formação linguística que passou, porque nós somos o resultado de muitas línguas. Nós, antes de Portugal ser formado, existiam na Península Ibérica muitos povos. E nós temos ainda hoje vocábulos que derivam e que são originários das línguas que eram faladas então por tribos que residiam na Península Ibérica. E depois disso fomos também logo invadidos pelo mar, e digo invadidos, não é bem a invasão, mas sim ocupados por povos nórdicos, por povos, sei lá, de todas as partes do mundo, particularmente do Norte da Europa, que vieram instalar-se em Portugal.
os fenícios, por exemplo, que vieram formar colónias à beira-mar e que, sendo pescadores, foram homens que também introduziram parte da sua língua na língua que ainda hoje falamos. E a farmácia, como disse muito bem, são declinações que apareceram e pronto, a farmácia, não sei qual é a origem da palavra, não sei se é grega, se é latina. Não é inglês, é PH. Sim, mas a declinação e a caída do P, a caída do PH e que deu lugar ao F, ao F, é apenas uma amostra do que a língua ao longo dos anos declinou. Ao longo dos anos, se ler, por exemplo, Camões, que aconteceu ontem, Camões viveu há 500 anos, não é? E faz Camões. Se falar de Camões, de Gil Vicente e até, sei lá, até autores mais modernos, como o caso, sei lá, de tantos outros. Fernando Pessoa já escreveu de uma outra forma. Bom, Fernando Pessoa é quase um contemporâneo, não é? Sim, mas escreveu num português da época. Arthur, se o meu amigo conseguir ler uma carta do seu avô, que ele tenha escrito, manuscrito na altura, e a for ler hoje, o meu amigo vai rir-se de algumas palavras que encontra lá, porque elas diferem totalmente da língua que é hoje usada no mundo. E a língua, e sobretudo agora com o novo acordo, e eu pensava que me iam fazer mais uma pergunta sobre o novo acordo, e eu sobre isso queria dizer mais algo. Mas as declinações latinas e o que a língua vai, a alteração da língua no dia a dia, e com a introdução da técnica dos computadores hoje, a língua portuguesa, como todas as línguas do mundo, menos provavelmente a inglesa, sofreram alterações drásticas. Houve vocábulos novos que os mais velhotes, as pessoas de mais idade, não entendem. Eles não entendem o que a comunicação social diz muitas das vezes, que fala quase por código, e aquela gente fica a não perceber patavina do que é que a comunicação social diz. Porquê? Porque houve alteração linguística. E haverá sempre. Daqui a 50 anos, os nossos bisnetos vão se rir da forma como nós escrevemos hoje. Pode ter a certeza que isto irá acontecer. É lógico. Então o novo acordo ortográfico vira o mesmo, certo? Pronto, eu queria só dizer que o novo acordo ortográfico, e mais uma vez, eu não quero diferir com os 200 milhões de brasileiros comparados com 10 milhões de portugueses que existem. E talvez a população, nós não são só os interesses económicos, mas também os interesses numerários, os interesses da população em si e da forma de quantos milhões falam ou pretendem falar a mesma língua, que é o português do Brasil e o português de Portugal. Eu concordo a 1000% que cada um deveria manter a sua própria língua sem se misturarem, e que me perdoem aqueles que me estão a ouvir, inclusivamente os presidentes das associações, as línguas deveriam se manter religiosamente como um pedaço da cultura de cada país. E era assim que eu via, infelizmente, um dos meus livros que eu escrevi, eu aderi ao acordo. Hoje tenho talvez 3 ou 4 para publicar e não vou aderir a acordo nenhum. E que me perdoem mais uma vez aqueles que me escutam e que não concordam comigo. Mas eu acho que vou manter a minha cultura, aquela que eu aprendi na minha escola, e vou mantê-la. E eu aqui também aponto o dedo, rigorosamente, à comunicação social, porque eles foram os primeiros. As televisões, as rádios, os jornais, as revistas, foram os primeiros a aderir incondicionalmente ao novo acordo ortográfico. E nós deveríamos reparar um pouco para dentro, para nós olharmos, até e nós ficamos aqui, até os nossos antepassados, até os meus pais, os meus avós, o que é que eles vão perceber desta coisa? Portanto, eu não digo que está mal ou que está bem, mas apenas pessoalmente tenho a minha opinião e diria que o novo acordo ortográfico deveria ter sido pensado com mais tempo e mais capacidade.
Meus amigos, vamos então mudar de acordo e vamos virar aqui com um folclore de Coimbra. Dizem que amor de estudante, dizem que amor de estudante não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora, só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora, ainda se não foi embora. Coimbra para ser Coimbra, Coimbra para ser Coimbra, três coisas há de contar, três coisas há de contar. Três coisas há de contar, guitarras, tricanas lindas, capas negras a adejar, capas negras a adejar. Ó Portugal trovador, ó Portugal trovador, ó Portugal das cantigas, ó Portugal das cantigas. Ó Portugal das cantigas, a dançar tu dás a roda com a raparigas, a roda com a raparigas. Vou encher a vinha e trágua, vou encher a vinha e trágua, vazia como a levei, vazia como a levei. Vazia como a levei, mondego que é da tua água, que é dos prantos que eu chorei, que é dos prantos que eu chorei. Pois bem, hoje o tema é Coimbra e eu passo então a voz ao Euclides Cavaco para ler mais um poema de Coimbra. E qualquer que eu leia, diga-me, Quelhas, eu estou disposto a ler qualquer um. Inês de Castro, Fado Hilário, Capas da Saudades, Coimbra ao entardecer, Mondego, Lágrimas Rainha, Tropas ao Luar. Ora bem, eu curiosamente... Se escreveu. Pronto, eu posso tentar ler este de Inês de Castro, muito embora tenha sido um poema escrito para ser cantado, aliás, é cantado pela Ramana, é uma artista norte-americana que vive na Califórnia e canta, aprendeu português e canta este poema que ganhou um Oscar. Quando eu não o tenho aqui cantado, tenho em CD, mas não tenho em MP3. Por isso mesmo, não sei se a Ramana nos está a ouvir, ela entende português, vive na Califórnia e ela canta com muito prazer este lindo poema que é Inês de Castro. Uma das figuras que o nosso amigo Artur não sei se referiu, mas que é de facto uma das figuras não lendárias, mas sim históricas também, que fez com que os escritores e os poetas passassem talvez as mais horas prediletas da sua vida e provavelmente a história de Portugal, das histórias da nossa história, que fez correr mais tinta. Portanto, para todos vós, Inês de Castro. Dizem que a fonte lendária só de lágrimas se fez, na tragédia sanguinária do drama da Inês. Parece Inês por amor, pelo crime de ter amado, em gritos de pranto e dor, seu corpo é dilacerado. História de amores, nunca houve maior, nem jamais assim. Um amor proibido, dolente e sofrido, com tão triste fim. Mataram Inês, sem razão talvez, pois culpas não tinha. Depois de morrer, Pedro no poder fez Inês rainha. No local, a lenda reza,
que uma fonte a libertou, e em sinal de tristeza a fonte não mais secou. Há luto de dor e mágoas naquela fonte velhinha, mas são plangentes as águas, são lágrimas, rainha. Pode começar a embalar, leia outro poema, a sua escolha também. Posso ler aqui o Penedo da Saudade, que não falámos do Penedo da Saudade. Mas eu peço desculpa, eu gostaria de falar sobre Inês de Castro. O romance dos romances. E então Inês de Castro era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, mordomo-mor do rei Dom Afonso XI de Castela e de uma dama portuguesa, Aldonça Lourenço de Valadares. Seu pai, neto por via ilegítima de Dom Sancho IV de Castela, era um dos fidalgos mais poderosos do reino de Castela. Em 24 de agosto teve lugar, na sede de Lisboa, o casamento do infante Pedro I de Portugal, herdeiro do trono português, com Dona Constança Manuel, filha de Dom João Manuel de Castela, príncipe de Vilhena e Escalona, duque de Penafiel, tutor de Afonso XI de Castela, poderoso e esforçado magnate de Castela, e neto do rei Fernando III de Castela. Todavia seria por uma das aias de Dona Constança, Dona Inês de Castro, que Dom Pedro viria a apaixonar-se. Este romance notório começou a ser comentado e mal aceito, tanto pela corte como pelo povo. Sob o pretexto da moralidade, Dom Afonso IV não aprovava esta relação, não só por motivos de diplomacia como João Manuel de Castela, mas também devido à amizade estreita com os irmãos de Dona Inês, Dom Fernando de Castro e Dom Álvares Pérez de Castro. Assim, em 1344, o rei mandou exilar Dona Inês no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana, onde tinha sido criada por sua tia, Dona Teresa, mulher de um meio-irmão de Dom Afonso IV. No entanto, a distância não teria apagado o amor entre Pedro e Inês, os quais, segundo a lenda, correspondiam-se com frequência. Em outubro do ano seguinte, Dona Constança morreu ao dar à luz o futuro rei, Dom Fernando I de Portugal. Viúvo Dom Pedro, contra a vontade do pai, mandou Dona Inês regressar do exílio e os dois passaram a viver juntos, o que provocou grande escândalo na corte, para enorme desgosto de El Rei, seu pai. Começou então uma desavença entre o rei e o infante. Dom Afonso IV tentou remediar a situação casando o seu filho com uma dama de sangue real, mas Dom Pedro rejeitou este projeto, alegando que sentia ainda muito a perda de sua mulher, Dona Constança, e que não conseguia ainda pensar num novo casamento. No entanto, fruto de seus amores, Dona Inês foi tendo filhos de Dom Pedro, Afonso em 1346, que morreu pouco depois de nascer, João 1349, Diniz em 1354 e Beatriz em 1347. O nascimento destes veio agudizar a situação, porque durante o reinado de Dom Diniz, o seu filho e herdeiro Dom Afonso IV sentira-se em risco de ser preterido na sucessão ao trono por um dos filhos bastardos do seu pai. Agora circulavam boatos de que os Castros conspiravam para assassinar o infante Dom Fernando, legítimo herdeiro de Dom Pedro, para o trono português passar para o filho mais velho de Dona Inês de Castro. Depois de alguns anos, no norte de Portugal, Pedro e Inês tinham regressado a Coimbra e instalaram-se no Paço de Santa Clara. E agora falamos de Coimbra, mandado construir pela avó de Dom Pedro, a rainha Santa Isabel. Foi neste paço que esta rainha viveu os últimos anos, deixando expresso o desejo que se tornasse na habitação exclusiva de reis e príncipes, seus descendentes, com as suas esposas legítimas. Havia boatos de que o príncipe tinha-se casado secretamente com Dona Inês. Na família real, um incidente desse tipo assumia graves implicações políticas. Sentindo-se ameaçados pelos irmãos Castro,
Os fidalgos da corte portuguesa pressionavam o rei Dom Afonso IV para afastar esta influência do seu herdeiro. O rei Dom Afonso IV decidiu que a melhor solução seria matar a dama galega. Na tentativa de saber a verdade, o rei ordenou os 2 conselheiros seus que dissessem a Dom Pedro que ele podia se casar livremente com Dona Inês, se assim o pretendesse. Dom Pedro percebeu que se tratava de uma cilada e respondeu que não pensava casar-se nunca com Dona Inês. E, a 7 de janeiro de 1355, o rei cedeu às pressões dos seus conselheiros e, aproveitando a ausência de Dom Pedro, numa excursão de caça, foi com Pero Coelho, Álvaro Gonçalves, Diogo Lopes Pacheco e outros para executarem Inês de Castro em Santa Clara, conforme fora decidido em conselho. Segundo a lenda, as lágrimas derramadas no rio Mondego pela morte de Dona Inês teriam criado a fonte das lágrimas, da Quinta das Lágrimas, e algumas algas avermelhadas que ali crescem seria o seu sangue derramado. E isto seria e é a lenda de Dona Inês. Eu penso que todos vocês conhecem esta lenda. Eu fui mais preciso com as datas. Quelhas, o que é que tu pensas deste grande romance da história portuguesa? Para mim, todos os grandes romances são de grande interesse, mas também penso que não são reais. Eu penso que há muita invenção em todos estes enredos. Eu penso que a história de Portugal é um pouco de história escrita e pensada muito bem por quem a escreveu. Por isso eu sou um crítico da história de Portugal. Já agora deixem-me interferir, eu tenho esse tema também aqui que chama-se Lágrimas de Rainha, que é também um tema que é cantado por esta americana, que tem por título Tears of the Queen. Não sei se o Quelhas prefere que eu leia ou se prefere as efemérides, porque acho que fazem parte também do programa, mas eu apenas estou aqui à espera que ele me dê instruções. Vamos ler então o Penedo da Saudade e a seguir esse, os 2 de seguida, está bem? Ah, é? Então claro que já tinha tirado daqui o Penedo da Saudade. Porque o Arthur interrompeu e normalmente não tem problema. Depois o Arthur entrava. Não, falar é assim isto. Falar de Coimbra e não falar do romance de Dona Inês de Castro com Dom Pedro é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. Então vamos, para não perder mais tempo e ver se dá tempo às efemérides, porque efetivamente levam algum tempo a compilar e eu tenho-os aqui, não queria que fosse tempo perdido. Vamos então focar um tema que não falámos, que é o Penedo da Saudade, que é de facto um dos pontos de lazer de Coimbra, onde as grandes figuras de Portugal, os grandes escritores e poetas dedicaram horas da sua vida. E então eu vejo o Penedo como uma lenda, que ainda agora falámos nas Lágrimas de Rainha, e aqui o Penedo da Saudade em lenda para si. Reza a lenda que outrora a Virgem Nossa Senhora com Jesus de tenra idade ali deve ter passado, onde hoje está situado o Penedo da Saudade. Alguém a viu lá passar, de certo para repousar um momento de sossego, e então ter abençoado aquele lugar sagrado na margem do rio Mondego. O Penedo desde então foi ponto de inspiração de escritores e poetas, que versos lhe dedicaram e neles eternizaram suas horas prediletas. Diz ainda que o Penedo guardou sempre este segredo de uma forma sedutora. Por isso, quem por lá passa, recebe a bendita graça da Virgem Nossa Senhora. E agora quer as Lágrimas de Rainha, já que falou da Inês de Castro? Claro que sim. Sim, então Lágrimas de Rainha, devo dizer aqui num parênteses que não focou, Pedro teria casado em segredo com Inês de Castro numa terra muito perto de onde eu nasci,
E pronto, também ninguém sabe se é lenda, se é realidade, mas houve um casamento em segredo antes de, pronto, ainda praticamente em vida de Dona Constância. Mas Lágrimas de Rainha, que é um tema que escrevi para esta Ramana, que canta o tema também em português. Morreu por amor Inês, a mais bela e nobre dama, numa tragédia que fez por amor o maior drama. Seu crime por ter amado o rei, mas sempre em segredo, e por amor entregado seu coração sem ter medo. Brotam na fonte velhinha lágrimas de pranto e dor, são lágrimas de rainha que Inês chorou de amor. Há uma lenda que reza que uma fonte ali nasceu, sempre a chorar de tristeza, onde a linda Inês morreu. Ainda hoje há quem conte que ao pôr do sol à tardinha, as águas daquela fonte são lágrimas de rainha. Muito bem, vamos então para a balada da despedida, porque a seguir vêm as efemérides. O nosso tempo está a chegar ao fim. Como sabem, começamos 20 minutos mais tarde por circunstâncias da vida, e temos um programa a seguir e há que respeitar as horas. Como o Euclides diz em todos os programas, para o Repórter X, todos aqueles temas que nós trazemos à ribalta é pouco tempo. Nós merecíamos 4 horas e de certeza absoluta que eram bem entregues para falar em cada região ou cada tema que nós trazemos cá ao programa de cultura geral. Se é
Saudade. Saudade de Portugal é saudade de Coimbra. Haveria tanto para falar nesta grande cidade, nesta bela cidade. Mosteiro de Santa Cruz, Mosteiro de Santa Clara a Velha, Mosteiro de Celas, Jardim Botânico de Coimbra, Igreja da Graça, Sé Nova de Coimbra, Torre de Almedina, Ruínas de Conímbriga. É assim, eu penso que Coimbra não é só aquilo que nós falamos, Coimbra é muito mais. Coimbra é uma entidade. Coimbra é algo que representa Portugal. Coimbra é o centro de Portugal. Coimbra são os estudantes de Portugal. E hoje falamos na cultura portuguesa. Hoje falamos no nosso português. Eu espero, caros ouvintes, caros colegas, que este programa, por mais pequeno que fosse para este tema, porque o foi, que vos tenha tocado, não no fundo do coração, mas aquela pontinha. Vamos cuidar do nosso português, vamos cuidar do nosso Portugal. Não apenas de Coimbra. Não apenas de Coimbra. Porque nós todos somos portugueses, não interessa se fulano ou cicrano é de Coimbra e Beltrano é de Lisboa. Mas somos todos portugueses. E isso ninguém nos o tira. Quelhas, muito obrigado. Cavaco, muito obrigado. Arthur, podes já aproveitar e despedes-te dos nossos ouvintes. Então, muito obrigado por estas 2 horas. Foi um prazer estar convosco, como sempre foi e será, penso eu, que eu não vou faltar oportunidades, com outros temas, com outros assuntos não menos importantes como este que hoje foi aqui falado, sobre a cultura portuguesa e sobre um pouco da nossa história de uma região, de uma cidade. E pronto, e foi mais um sábado, mais 2 horas de conversa de sofá, palavras do Quelhas, não é? E até a próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur, por estares connosco. Vamos então falar de efemérides. Amanhã, dia 30, é Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama. Uma das causas que mais causam mortandade em Portugal. Euclides Cavaco, quais são as efemérides mais que tem? Ora bem, as efemérides são, como o meu amigo sempre está já habituado a dar no seu programa, são as efemérides que completam esta semana a partir de hoje até à próxima sexta-feira. Iniciamos certamente pelo dia de hoje, 29 de novembro, nasceu em 1874 o professor Egas Muniz, médico e político português, que recebeu o primeiro Prémio Nobel da Medicina em 1949. Neste dia passa por Lisboa e em 1923 o grande tufão às 8h30 da manhã que quase arrasou a cidade de Lisboa. Amanhã comemora-se também a data em que Fernando Pessoa nos deixou em 1935, nasceu em 1935, aliás, morreu em 1935, o grande poeta português, conhecido por toda a gente como um ícone da nossa literatura e da nossa poesia. No dia 1 de dezembro, como todos os portugueses sabem, celebra-se a restauração da independência de Portugal, depois de 60 anos de opressão dos espanhóis, em que é aclamado rei de Portugal, Dom João IV de Portugal. Também nesta data, em 1822, Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. Em 1512, dá-se a criação de Adão de Michelangelo, que é mostrado pela primeira vez ao público, juntamente com a sua restauração obra de arte na Capela Sistina. 1804, Napoleão Bonaparte autoproclama-se imperador de França na presença do Papa Pio VII.
No dia 2 é o dia do samba e o Brasil por isso está em festa. Nasceram neste dia Dom Pedro II do Brasil, Maria Callas, a grande cantora lírica que todos conhecem, de origem grega, e ainda também a cantora luso-canadiana Nelly Furtado. No dia 3, em 1944, dá-se o nascimento de António Variações, uma grande figura do musical português, um grande escritor, um grande poeta e também um grande intérprete, que faleceria em 1984. É nesta data, de 3 de dezembro também, que o cirurgião Cristiano Barnard e a sua equipa realizam com êxito o primeiro transplante do coração em 1984 na cidade do Cabo, na África do Sul. Em 1976, também neste dia, Fidel Castro assume a presidência de Cuba. A 4 de dezembro de 1980, dá-se o grande acidente em Portugal, onde o primeiro-ministro de Portugal, então Francisco de Sá Carneiro, perde a vida em Camarate, juntamente também com o ministro da Defesa, António Amaro da Costa. Morreu nesta data também Sócrates, não aquele que nós estamos a pensar, mas sim o futebolista brasileiro que faleceu, o grande futebolista brasileiro deste nome, que faleceu em 1954. Assim, e finalmente, na sexta-feira, em 1496, Dom Manuel I assina o decreto da expulsão dos judeus de Portugal, e que se leia a história que ela nunca mais se repita. Morreu nesta data também, em 1891, Dom Pedro II do Brasil. E também, em 1791, em Viena da Áustria, e com apenas 35 anos de idade, morre um dos mais notáveis músicos de todo o tempo, que foi Mozart. Estas foram as efemérides desta semana. Muito bem, Euclides Cavaco. Resta-nos então despedir e dizer aos nossos ouvintes que passem um final de sábado feliz. Amanhã é domingo. Que se divirtam. Hoje tivemos então connosco o guia turístico Arthur. Desde já muito obrigado. O poeta Euclides Cavaco. Muito obrigado, Euclides. O apoio à produção a Maria Fernandes. Muito obrigado. Tivemos também logo de início a entrevista indeferida com Bárbara Peta. Eu sou o Quelhas, o criador deste programa, Repórter X, que advém do jornal Repórter X, aquele que a gente até fala muito pouco, e que um dia deste também merece um programa só para ele. E então, eu sou aquele que trata da cultura portuguesa, um diplomata que traz outros diplomatas comigo. Já são muitos, e hão de vir muitos mais, que são aqueles meus convidados. Um abraço a todos vocês, um abraço ao mundo, sejam felizes. Então deixe-me também deixar aqui um abraço para todos aqueles que estiveram na nossa companhia. Um grande abraço, até ao próximo programa. Foi um prazer estar na sua companhia. Faça-nos, dê-nos sugestões. Nós somos o Repórter X, com um abraço para todo mundo. Até sempre, Euclides Cavaco. Um abraço, meus amigos. Continuação. Você acabou de ouvir a emissão de mais um locutor RCR. Passe um dia feliz e fique na companhia da Rádio Clube Imigrante no seu dia-a-dia.